para o nosso próximo capítulo. Como nós vimos na aula anterior, nós começamos a falar sobre os números, o sistema de numeração romano. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o sistema de numeração egípcio e sobre o sistema de numeração maia. Eles também foram povos que fizeram criaram símbolos, criaram maneiras de contar e bem diferentes do sistema de numeração romano. É muito importante a gente lembrar aqui, eu acredito que eu já tenha falado sobre isso na aula de números, e é muito importante a gente lembrar e até ressaltar que foi todo um trabalho para a gente chegar até onde a gente chegou hoje, chegar no que nós temos hoje, chegar no que a gente conhece, no 0, 1, 2, 3, entender que os números são infinitos, enfim. Até a gente chegar no que a gente tem hoje, foi todo um trabalho, foi todo um processo, Não existia essa globalização que existe hoje, o mundo não era conectado como é hoje, não tinha internet, televisão, carta, avião para levar a gente para onde a gente quisesse, seja pessoalmente ou virtualmente, Então é muito interessante a gente analisar, e hoje vocês vão ver, depois de terem visto os números romanos, é muito importante a gente refletir sobre isso, Refletir sobre a complexidade de tudo isso, a maneira como isso tudo se deu, que é muito legal, isso faz parte da história, Como a gente costuma dizer, uma matéria está sempre conectada com a outra, e acredito que vocês já tenham visto essas questões todas nas aulas de história, e aí a gente consegue conectar um pouquinho da matemática com a história, justamente por causa disso. Cada civilização criou o seu jeito de contar, de medir, e a gente vai ver agora que são maneiras bem diferentes, mas que para aquele momento, para aquela época, para o que se vivia naquele momento, aquilo era suficiente, aquilo serviu, aquilo supriu as necessidades daqueles povos, E que aí sim, a partir da necessidade de evoluir, de socializar com outros povos, quando se percebeu a necessidade de falar outras línguas, estar com outras pessoas, é que esses métodos foram começando a cair por terra, a ficarem obsoletos, perceberem que aquilo ali já não servia mais e que se necessitava de um sistema universal de numeração. Então é muito importante a gente perceber isso. No sistema de numeração egípcio, eles usavam símbolos que eles chamavam de hieróglifos. Por que eles davam esses nomes? Porque eram símbolos que estavam conectados diretamente com a fauna e a flora do rio Nilo, que é um rio muito famoso, muito conhecido até hoje no Egito. Então eles usavam símbolos que tinham a ver com a fauna e com a flora deles para poder representar os números. Eu vou mostrar uma tabelinha, assim como eu mostrei para vocês no sistema de numeração romano. Eu vou mostrar uma tabelinha para vocês. Não reparem nos meus desenhos, eu não sou desenhista, eu sou professora de matemática. Então não reparem, mas vai dar para vocês entenderem um pouquinho de como funcionava o sistema de numeração egípcio, ok? Bom, uma coisa que a gente pode perceber de cara, de diferente, é que eles não têm um símbolo, como os romanos tinham para cada númerozinho, Assim, um símbolo específico, não tinha. Os egípcios, eles tinham símbolos que iam de dezena, de unidade em unidade. Unidade de dezena, unidade de centena, unidade de milhar. Como a gente consegue perceber aqui, esse símbolo representa uma unidade, esse símbolo representa uma dezena, esse símbolo representa uma centena, uma unidade de milhar e assim por diante. Com isso, o que a gente consegue concluir? A gente consegue concluir que, diferente lá dos números romanos, que a gente repetia até 3 vezes, na 4ª vez a gente já antecedia o número que viria pela 5ª vez. Não era isso? Não foi isso que a gente viu lá na última aula? Já no sistema de numeração egípcio, não. É um pouquinho diferente.
No sistema de numeração egípcio, como eles vinham de unidade, dezena, centena e assim era representado o número por eles, o mesmo símbolo podia repetir até 9 vezes. A partir dali, quando chegava no 10º, ele já representava uma outra unidade e, consequentemente, um outro símbolo. Como assim, professora? Bom, se eu faço 9 tracinhos desse aqui, quando eu chego no 10º, eu estou representando que número? O número 10. Então, eu já mudei de símbolo, correto? Ó, 10, outro símbolo. Aí, se eu pego esse símbolo e coloco ele 9 vezes, eu vou ter o número 90. Se eu colocar ele 10 vezes, eu vou passar a ter o número 100. E aí, tem outro símbolo para o número 100. E assim acontece com todos os outros. Se eu repetir esse símbolo 9 vezes, eu vou ter o número 900. Botei a 10ª vez, ele vai passar a ser o número 1000. E o número 1000 tem outro símbolo. Então, a gente consegue repetir o mesmo símbolo no sistema de numeração egípcio até 9 vezes. Quando chega no 10º, na 10ª vez, a gente muda de símbolo. Uma coisa que também é importante ressaltar é que no sistema de numeração romano, como cada letra tinha o seu devido lugar e representava um número em específico, eu não podia alterar a ordem das letras, que eu alterando a ordem das letras, automaticamente eu mudava o número que eu estava representando. Já no sistema de numeração egípcio, não faz diferença. Quer ver como? Vou mostrar para vocês. Vamos fazer aqui, ó. Se eu fizer esses símbolos aqui, esse símbolo aqui representa o número 10, né? Se eu fizer ele 2 vezes e eu fizer esse símbolo 2 vezes, esse vale 10, esse vale 10, 20. Esse vale 1, esse vale 1, 22. Eu representei o número 22 com esses símbolos. Porém, se eu inverter a ordem desses símbolos, eu também vou ter o número 22, porque no sistema de numeração egípcio, o que interessa é a soma dos símbolos. Não é igual no sistema de numeração romano, que cada letrinha tem o seu valor e ponto. Não, aqui eu somo símbolos. Então, eu tenho aqui, ó, 1 mais 1, 2, 10 mais 10, 20. Eu continuei representando o número 22, ok? Então, a gente consegue perceber que eram métodos muito diferentes, né? O método do sistema de numeração egípcio era muito diferente do sistema de numeração romano. Porém, a gente consegue perceber que todos dois surtiam efeito. Para aquele momento, para aquele tipo de sociedade, para o que eles viviam naquela época, isso era suficiente para que eles conseguissem contar, medir, quantificar as coisas. Então, dava certo naquele momento. Agora, vamos prestar atenção, que a gente vai pensar agora vamos conhecer o sistema de numeração maia. O sistema de numeração maia, ele é um pouco mais próximo do sistema de numeração egípcia, mas também tem algumas peculiaridades. Quando o sistema de numeração maia, quando o sistema de numeração maia criou os seus símbolos, eles trabalhavam apenas com 2 símbolos, que eram esse aqui e esse daqui. Eram só esses 2 símbolos que eles trabalhavam. Consegue enxergar? Esse aqui representava 1 unidade e esse aqui representava 5 unidades. Então, vamos ver. Vamos contar de 1 até 20. Vou pular alguns números, porque não tem necessidade de nós fazermos todos e vocês ainda assim vão conseguir entender. Ó, eu fiz aqui o 1, o 2, o 3, o 4. Vou fazer aqui, vocês vão ver. E o 5. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos perceber que cada bolinha é uma unidade.
Conseguem perceber? Ó, número 1, uma bolinha. Número 2, 2 bolinhas. Número 3, 3 bolinhas. Número 4, 4 bolinhas. Chegou no 4, eu passo para o tracinho que representava o 5. Então, eu repetia bolinhas, cada uma com a sua quantidade, até o 4. Depois, eu representava o 5 com um tracinho. Vamos fazer agora, ó, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Então, vamos lá. 6, 7, 8, 9, 10. Então, vocês conseguem perceber, ó, que no 6 era o quê? O tracinho com uma bolinha. 5 mais 1. No 7, um tracinho com 2 bolinhas. 5 mais 2. E assim até chegar ao 10. No 10, 2 tracinhos. 5 mais 5. Ah, professora, e o 20? Como é que era? E o 19? Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer um número, o 15. Como é que seria o 15? 3 tracinhos. 1, 2, 3. Como é que seria o 17? 1, 2, 3, com 2 bolinhas. 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 2 bolinhas, 17. Ok? E o 20? 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20. Então, aqui eu tenho 17 e aqui eu tenho o 20. Certo? Então, a gente consegue perceber que no sistema de numeração maia, assim como no sistema de numeração egípcia, a gente também só tem símbolos nos quais a gente precisa somar, né? E no sistema de numeração maia eles ainda foram mais simplórios, né? Eles só usaram 2 símbolos. É claro que, como eu disse anteriormente, conforme as sociedades, as civilizações iam percebendo que existia uma necessidade ainda maior de fazer contas mais complicadas, mais complexas, que as necessidades e as demandas desse povo eram diferentes, iam aumentando, a população ia aumentando, o mundo ia ficando cada vez mais moderno, essas questões foram sendo atualizadas. Então, esses sistemas já não comportavam mais, né, as necessidades, já não atendiam mais as necessidades daquelas populações. Porém, isso durou anos, tá bom, pessoal? Isso durou bastante tempo. Eles conseguiram sobreviver dessa forma por bastante tempo. E até a gente chegar no que a gente tem hoje. Mas isso fica para outras aulas, que é um passinho de cada vez. E até lá vocês vão entendendo como nós chegamos no nosso sistema de numeração atual. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Vou colocar junto com a aula, com o vídeo, as atividades para que vocês possam fazer e qualquer coisa a gente tira dúvidas online. Tá bom? Até a próxima!